Eu diria que esse camarada viveu no dia dos juízes. Porque no dia dos juízes, no tempo em que Ruth viveu, né, o homem, a nação de Israel era marcada por fazer aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Fazer do jeito deles. Eles viviam a vida fazendo a vida não como Deus queria ou pedia deles, mas fazendo do próprio jeito. E nós vimos lá no livro de Juízes quanta confusão isso trouxe para o povo de Israel. Alguém falou que o livro de Juízes, se fosse fazer um filme daquele livro, esse filme teria que ser proibido para maiores de 85 anos, né? Porque você lembra quantas atrocidades, né? Quantas coisas terríveis. Porque quando o homem segue o seu caminho e faz do seu jeito, não vai faltar confusão, não vai faltar sofrimento, não vai faltar tragédia, desgraça. É assim que o homem que faz do seu jeito acaba experimentando a vida, uma vida vazia. E a música desse camarada, ela expressa o que é, de fato, o sentimento do homem hoje. Hoje o ser humano também ele quer ser autossuficiente. Nós gostamos de pensar que nós podemos ou devemos fazer do nosso jeito, porque do meu jeito é melhor. Nós achamos isso. Eu sei o que é melhor. Eu é que escrevo a minha história. Eu tomo a caneta e o papel das mãos de Deus e eu quero ter a autonomia de escrever o meu destino. Não é bonito isso? Mas isso não é o melhor caminho. Esse é o caminho terrível. E para nossa vergonha é esse caminho, é essa mentalidade que nós muitas vezes temos no dia de hoje. A vergonha do homem é que ele se acha autossuficiente, autônomo. Achamos que aquilo que é reto aos nossos olhos é o certo. No entanto, já sabemos, pelo que já vimos lá no livro de Juízes, na série, que esse nunca é o melhor caminho. Fazer o que é reto aos nossos próprios olhos, fazer o que é do nosso jeito, não é o melhor. E aqui no livro de Ruth, nós temos meio que uma extensão desse ensino. Vamos aprender neste livro que muitas vezes buscar soluções para os nossos problemas do nosso jeito, ignorando Deus e sua palavra, é um mau negócio. E aqui nós temos um livro pequeno, 5 capítulos, você lê em uma sentada, literalmente, né? Em uma meia hora que você para ler, você pode se encantar com esse livro. Você vai, aliás, 4 capítulos, perdão, você vai sentar e lê-lo. Uma tranquilidade só. E é um belo, né? Alguns têm chamado, intitulado ele de o romance do Antigo Testamento, né? Porque você vai ter essa história entre Ruth e Boaz, e aqui um pouquinho de spoiler, né? Para quem nunca leu. Mas vai lá e lê. É uma bela história que deixa aí no chinelo muitos dos romances escritos e gravados que você tem hoje. Né? Muita novela coreana vai ficar no chinelo, né? Para Ruth e Boaz. Tenha certeza disso. Mas hoje nós vamos focar nos capítulos 1, nos versos de 1 a 5. E o que nós temos para aprender aqui nesta noite escura, não tão escura, né? É que nas dificuldades da vida devemos obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. Nos versos de 1 a 5 nós vamos aprender que nas dificuldades da vida devemos obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, em tempos difíceis, ou no tempo difícil, nós temos a nossa fé, ela é exigida. O tempo difícil exige de nós fé. Ponto 2 será soluções humanas para tempos difíceis só pioram as coisas. E o último ponto, a última parte da mensagem, as consequências dolorosas das soluções humanas. Então, versos de 1 a 5,
Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, Belém de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreram os 2 filhos de Noemi. E assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela sua misericórdia, pela sua bondade em nos dar mais um dia na tua presença e também nesse dia especial de adoração pública, onde estamos reunidos como um corpo, como uma família. Rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Transmita a graça, ó Deus, por meio da sua palavra, para que possamos sair daqui transformados. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nas dificuldades da vida, devemos obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. Tempos difíceis exigem fé de nossa parte. Irmãos, o verso 1 nos diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, a primeira informação que nós recebemos aqui do livro de Ruth é que eles estavam passando por um período de fome. Faltou pão em Israel, faltou pão na casa do pão. Belém é chamada a casa do pão. A palavra Belém significa pão. E a casa do pão estava sem pão. E nesses dias, a fome bateu forte. E foi tão forte que essa família, especialmente Elimeleque e Noemi, resolveram deixar a terra prometida. A terra que Deus havia dado para eles. A terra a qual Deus disse que iria manar leite e mel. Mas agora essa terra, ela está passando por dificuldade. Passando por um período de escassez. E você sabe por que isso está acontecendo? Lembra lá no livro de Juízes? Quando é que o povo clamava ao Senhor? Quando o Senhor trazia o juízo sobre eles. O povo se desviava, entrava em idolatria e, por consequência da idolatria, Deus trazia os castigos previstos lá em Deuteronômio. Ele falou, quando vocês entrarem na terra, se vocês se desviarem do compromisso comigo, eu vou mandar fome, eu vou mandar guerra. E é o que está acontecendo aqui. Israel está passando por uma dificuldade. E essa idolatria está resultando em fome. Mas o que o homem da família, aqui no caso Elimeleque, pensou? Ao invés de ficar aqui, passar fome, ele vai fazer o quê? Ele vai se retirar para uma cidade vizinha, para um povo vizinho, o povo de Moabe, a nação moabita. E ele, para fugir da crise, ele escolhe fugir, se distanciar do povo de Deus, com consequência também de distanciar da sua fé, porque tudo estava ali, o tempo, o serviço ao Senhor, estava tudo ali, ele estava dando as costas para a sua terra, a terra prometida que Deus havia dado para ele, e ele está partindo em prol de não sofrer com a fome, de sustentar a sua família. Quando você ouve isso, parece até algo justificável, né? Não, ele está procurando o melhor para a família. Mas em nenhum momento você vai ler acerca de que Elimeleque consultou o sacerdote, o profeta, ou consultou o Senhor, a palavra do Senhor. Ele está tomando uma decisão humana. Ele, como homem, como pai, como marido, ele está olhando para a crise e fala, eu vou só apenas sair dessa crise, eu vou me retirar. E o texto diz que em Moabe as coisas estavam melhores.
né? Se você estudar um pouquinho do contexto lá, vai ver que Moab era uma região que era fértil, mas era a região de um povo idólatra, um povo que adorava um Deus chamado Quemos. E eles adoravam esse Deus com sacrifícios humanos. Então, Elimeleque está decidindo sair da crise e dar as costas para o seu povo, dar as costas para Deus, em prol de suprir uma necessidade física, né? Ter pão, ter comida, mas ele está esquecendo do que realmente importa. Né? Pão é importante? Sim. Mas o que deve vir em primeiro lugar na vida do povo de Deus? Né? Nós já sabemos, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas Elimeleque não tinha esse versículo para lembrar. Mas ele tinha Moisés, ele tinha a palavra até ali onde ele podia consultar. Mas ainda assim, ele escolhe tomar uma decisão humana. Aos olhos de Elimeleque era reto, era justo fazer o quê? Descer para Moab. E é o que ele faz. E Israel está passando por um tempo de crise, não só de fome, mas também crise política, falta de liderança. O povo de Israel está sem ninguém para liderá-los espiritualmente. Então há um caos naquela terra. E esse homem decide apenas fugir da dificuldade, fugir da crise econômica, moral, religiosa. O país está em crise, ele fala o quê? Eu vou cair fora daqui. Mas com isso ele está dando as costas para o povo de Deus, a terra que Deus deu para ele. O próprio Deus, ele não está levando em conta. Ele está se esquecendo de calcular bem os riscos. Não é? Ele só está pensando na necessidade básica, o pão. Não tem pão? Eu quero pão, e Moab tem pão. Eu vou buscar pão. Mas ele está esquecendo o resto. Elimeleque decide tirar a sua família de Belém. E ele vai se tornar um imigrante em meio de um povo idólatra, uma terra longe do seu povo, mas também, espiritualmente, ele vai estar longe de Deus. Havia fome em Belém. Belém fazia uma propaganda enganosa. A casa do pão estava sem pão. Seu nome era uma mentira. Em vez de esperar em Deus e enfrentar a crise, Elimeleque fugiu para salvar a sua vida e a vida da sua família. Essa era a ideia, essa era a intenção. Você já leu o texto e você viu o que aconteceu, né? Sempre quando não demonstramos fé em tempos difíceis, tomamos decisões que aparentemente são boas, vão resolver. Talvez até vão trazer alguma paz, alguma solução, mas o preço a ser pago por elas. O preço é caríssimo, é altíssimo. Então Elimeleque, ele desce para Moab. Ele desce com a sua família, sua mulher e seus 2 filhos. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra uma terra fértil, mas ele encontra outra coisa também. O que o texto diz? E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moab, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Elimeleque, ele sai procurando pão e encontra morte. Ele encontrou a morte, que é o terrível inimigo do ser humano. Não só Elimeleque morre, mas o texto também nos diz que seus 2 filhos, mais tarde, depois de se casarem com moabitas, que também era um problema, o povo de Israel devia se casar entre eles, lembra? O casamento misto não era permitido por Deus, por conta da idolatria, da contaminação com os falsos deuses. E aqui Elimeleque então calculou isso também. Ele morre e seus filhos continuam numa terra pagã, se casam, provavelmente nunca nem foi considerado se Deus se agradava ou não, não apenas se casaram com mulheres moabitas, que era um problema. As mulheres moabitas eram marcadas por uma terrível idolatria.
E eles acabam se casando, mas mais tarde também vem a morrer. E Noemi, a mulher sobra, né? Fica aí viva, mas em pleno sofrimento. O texto termina falando que ela ficou sozinha. Né? Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Eles desceram buscando fugir de uma crise, buscando pão, e encontraram a morte. Noemi se encontra agora na solidão, pobre, faminta e agora sem, podemos dizer, nenhuma esperança, porque nenhum filho dela sobrevive, nem mesmo o marido. Ser mulher nesse tempo, sem marido, sem alguém por ela, era um problema terrível. Ela está sem nenhuma esperança, sem nenhum norte, podemos dizer assim, sem proteção. Eles saíram em busca de, talvez, prosperar, não só passar a fome, mas também melhorar, talvez, os ganhos, o rendimento, e agora ela se vê viúva, pobre e desolada. Tempos difíceis exigem fé da nossa parte. Elimeleque, o nome Elimeleque significa: o Senhor é o meu rei. O Senhor é o meu rei. No entanto, Elimeleque não consultou o Senhor. Elimeleque, ele tomou uma decisão humana, visando o urgente, o básico. E ele não calculou as outras questões, os outros poréns, né? Ele apenas desce com a família. E lá ele encontra a morte e deixa sua família nessa circunstância. Muitas vezes, irmãos, como homens, eu quero me dirigir aos homens aqui, rapazes e homens, nós tomamos decisões sem calcular o preço que elas vão cobrar. E neste caso, de Elimelec, ele só pensou no físico, na fome. E tirou o sossego desse homem que o fez abandonar a terra que Deus deu para ele, abandonar o povo de Deus e se enfiar no meio de pagãos. E nesse afã ele vem e encontra um destino trágico, a morte. E ele deixa a sua família em maus lençóis. Deixa a sua esposa agora sofrendo. Seus filhos se casam com pagãs, sem nem mesmo considerar que esse casamento estava glorificando a Deus. No entanto, esse é o resultado de uma decisão impensada. Então tomaram a decisão pensando no agora. Muitas vezes, como homens, não queremos encarar o problema. Temos ouvido muito sobre isso, né? O homem se esconde, o homem foge. Lembra, recentemente, tivemos lá com os homens no Rio Bonito, e o título do estudo era Onde estão os homens? E nós fomos lá para ver se achava. Mas na crise, aí é pior ainda. Os homens querem fugir da crise. E nem para isso, para fugir, eles vão pagar caro. Não. E nós aprendemos aqui é que situações difíceis exigem de nós fé. Não fuga. Não é fuga. Existem situações em que é exigido fuga. Em situações como José lá no Egito, lembra? Quando a mulher de Potifar tentou cativar ele, seduzir ele, ali não era fé. Ali é fuga, foge. Porque a carne é fraca. Mas há circunstâncias em que fugir não é o melhor caminho. E essa era uma situação. Elimeleque deveria ter esperado no Senhor, deveria ter buscado o seu próprio povo, recorrer ao povo de Deus para ter ajuda. Se você ler sobre essa fome, você não vai encontrar nada acerca de outras famílias descendo para Moab, fugindo da fome. Nenhuma outra tribo estava abandonando a terra prometida dele. Apenas ele. Ele teve essa ideia brilhante de fugir da crise e acabou pagando um preço caríssimo. É mais fácil fugir. É muito mais fácil do que responder com fé e confiança em Deus e encarar o problema. Lembra dos israelitas quando o Golias estava lá, os filisteus intimando os soldados de Saul para
que um guerreiro viesse duelar com ele, qual era a postura dos soldados? Todo mundo ensopado de medo, tremendo, né, com os joelhos dentro da cabana, porque estavam olhando para o problema e fugindo. Quem vai encarar aquele grande guerreiro? Ninguém. Até que chegou um caboclinho, né? Alguém que confiava não em si mesmo, não na sua habilidade, mas confiava em quem? Do Senhor. Porque Davi, quando ele vai para a luta, ele vai em nome do. E qual é o resultado? Ele ficou firme, ele encarou aquele grande problema no Senhor. Ele agiu por fé em Deus e ele vence. Porque Deus agiu em favor dele. E é assim que nós devemos encarar a crise. Talvez no seu problema hoje não é a fome. Seu problema hoje talvez é um relacionamento. Homens, muitas vezes, quando há crise no casamento, o que o homem quer fazer? Esperar em fé, e solucionar, e reconciliar, e perdoar? Não. O que o homem faz? Abandona. Não são poucos os lares que estão aleijados da paternidade. Né? Pai ausente. Por quê? Abandonou. Isso, infelizmente, é uma realidade entre os pagãos, uma triste realidade, mas em muitos lares isso é cristão. Porque homens que deveriam ser servos do Senhor e a responder com fé às crises do casamento, o que eles fazem? Fogem. Não somos chamados a fugir, mas somos chamados a confiar no Senhor, a responder por fé e não por vista, como Paulo nos ensina, e buscar as soluções celestes, solução que vem do céu, não do meu coração caído, não da minha mente corrompida, da minha carne inflamada pelo pecado. Nunca haja assim, mas se submeta ao Senhor. Busque no Senhor, lembra? Tempos de crise. Em tempos de crise, você deve obedecer a Deus. Qual é a ordem para o povo de Israel quanto à terra deles? É para que eles ficassem lá, que batalhassem e eliminassem os inimigos, não que abandonassem na primeira crise, não que fugissem da crise, mas que confiassem no Senhor. Elimeleque deu um passo muito errado e enredou toda a sua família em um desespero só. Hoje, eu não sei qual é o seu problema. Talvez não é a fome, mas como eu disse, pode ser o relacionamento. Talvez pode ser o salário. Você já está pensando em mudar, ir para longe, porque o salário não está dando. Você acha que abandonar aqui o povo de Deus e trocar, nem está calculando, talvez, eu vou só mudar de lugar. Tenho ouvido falar que há uma cidade melhor, há um país melhor, eu só vou para lá e lá viver. Você não está calculando se lá tem realmente um lugar para adorar, se lá tem um lugar onde seus filhos vão poder conhecer mais a palavra de Deus. Você só está pensando nessa crise, no seu bolso, na sua comodidade. Não é assim. Não acha assim. Pense, em primeiro lugar, no reino de Deus. E na sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque as soluções humanas, em tempos difíceis, elas só pioram as coisas. Veja que Elimeleque, ele desceu achando que ia resolver o problema da fome. Mas ele morre, mais tarde, os 2 filhos dele morrem, e ele deixa, então, no exílio só. Devemos aprender, irmãos, em Cristo, na palavra do Senhor, a enfrentar as nossas crises, a enfrentar os nossos problemas. Muitas vezes os nossos planos, na verdade, na maioria das vezes, ou todas as vezes que nós agimos por impulso, por nossa própria ideia, reclamados do nosso orgulho, os nossos planos vão ser frustrados. O caminho do homem, que é reto aos olhos do homem, são caminhos de morte. Então tome cuidado. Quando você estiver na crise, não queira dar a solução que vem brotando no seu coração, mas busque a solução na palavra. Busque a solução em oração. Busque a solução por meio de conselheiros bons, espirituais. Busque o povo do Senhor. Muita gente, muitas vezes, prefere buscar quem? O coach, né? Em vez de buscar a solução com a liderança espiritual que ele tem,
os pastores, os presbíteros, ou irmãos de fé que estão na caminhada com você, que você sabe que tem experiência para te ajudar, você se fecha e fala o quê? É melhor ouvir o influencer. E aí o influencer vai falar tudo que você quer ouvir, né? Debate. Quer viver uma vida autônoma igual você, aí você fala, é isso. E aí você mete os pés pelas mãos e mais tarde tem que voltar chovendo. Porque o caminho é esse. O caminho do erro, do arrependimento. Os planos humanos, fora da vontade de Deus, sempre serão frustrados. Tomar decisões sem consultar a Deus, sem seguir a sua orientação, é fazer escolhas para o desastre. Nossa confiança precisa estar naquele que provê, no provedor, no Pai Celestial. É sempre Ele que sabe o que é melhor. Quando as coisas nos faltarem, irmãos, precisamos nos alegrar em Deus. Lembra do profeta Habacuque? E veio ao caos, a Babilônia ia destruir o seu país. E ele falou o quê? Eu me alegro do Senhor, do Deus da minha salvação. Não pense que o dinheiro vai resolver o seu problema. Não pense que trocar de casa, de mulher, de filhos, trocar de cidade vai resolver seu problema. Não vai. Talvez vão piorar. Com certeza, piorarão. Mas se você se submeter ao Senhor, se alegrar nele, buscar nele a solução, tenha certeza, você não vai ser frustrado. Você não vai se decepcionar. Porque o Senhor sempre sabe o que é melhor. E mesmo Noemi, nesse cenário catastrófico, ela vai descobrir isso. O que aparentemente é uma grande desgraça, vai se tornar em grande bênção. Eu pergunto a você, meu caro ouvinte, o que te faz fugir na crise? Elimelec fugiu por causa da fome. O que tem sido o seu problema? Qual tem sido a sua crise? Casamento? Dinheiro? Saúde? Talvez a saúde está te fazendo querer fugir. A falta de reconhecimento humano, para alguns, é uma necessidade. Ninguém me reconhece aqui. Aqui nessa igreja eu faço ninguém ver. Vou trocar. Vou para um lugar que vão me aplaudir. Será que é isso? Elimelec, assim como a maioria dos homens daquela época, quis fazer do jeito dele. Assim como o Frank Sinatra. Do meu jeito. Você tem agido assim? Não caminhe o seu caminho, mas busque caminhar o caminho de Deus. Buscar no Senhor a direção para, de fato, estabelecer a sua jornada no Senhor. E, por fim, o terceiro e último ponto. As consequências dolorosas das soluções humanas. Como nós vimos, algum tempo depois, Noemi vai perder o marido, vai perder os filhos e ela vai ficar sozinha. A decisão de descer para Moab custou muito mais caro do que era inicial acumulado. Muito mais caro. Imagine para uma mãe sepultar o marido, para uma mulher sepultar o marido, e como mãe sepultar os seus dois filhos. Esse é o resultado do pecado deste mundo. O mundo caído e quebrado é assim. Desde o Éden, lembra de Eva? Eva também passou por isso. Ela precisou sepultar o seu filho, Abel. Lembra? A história triste de Caim e Abel. A primeira mãe precisou enterrar o seu filho nesse mundo. Nessa terra que não foi feita para ser um cemitério. Deus não criou a terra para ser cemitério. Mas por causa do pecado, ela se torna. E é por causa do pecado que nós sofremos. Essa é a loucura de um mundo caído e quebrado pelo pecado. Eles saíam para buscar pão, para solucionar um problema. E agora a mulher Noemi está viúva, pobre, sem filhos em uma terra estranha. Noemi sofreu as mais profundas e sucessivas perdas. O marido, os filhos, morreram precocemente. Muito triste o desfecho, aqui no verso 5. Noemi enfrentou o drama da solidão em Moab. Ela ficou sozinha em terra estranha e não tinha mais idade para se casar novamente. Não tinha mais ninguém a quem recorrer.
Não tinha sequer um parente em quem buscar ajuda. Não tinha marido nem filhos. Não tinha parentes nem dinheiro. Estava absolutamente só. Sem lar, sem marido, sem filhos, sem amigos. Sem esperança. Sem herança. E aqui o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite. O pecado sempre tem consequências. E elas não afetam apenas você. Atinge todos ao seu redor. Esse é o mal do pecado. Ele nunca nos apresenta o quanto vai custar o prazer passageiro, a solução rápida que ele traz. Ele nunca apresenta o quanto vai custar. Ele só fala que vai ser rápido e vai ser melhor. Mas o quanto vai custar é como aquelas letrinhas miúdas do contrato. O desatento assina e depois tem que pagar caro. As decisões precipitadas nos trazem grandes prejuízos. Por isso, fazer do nosso jeito não é o recomendado. Por isso, na crise, você deve obedecer a Deus e fazer o que Deus manda. Se submeta a Ele. Busque ao Senhor. Deus, Ele está no controle. Eu sei que Noemi provavelmente não percebeu isso. Ela não sabia do desfecho dessa história. Mas nós sabemos. E é uma história muito triste para terminar assim, nessa escuridão toda, né? Saiba que Ruth tem uma nora muito gente boa. Uma mulher que vai aparecer, já apareceu, né? Aliás, Noemi tem uma nora muito gente boa, Ruth. Ela vai se mostrar muito amiga, companheira. Na verdade, dando um pouquinho mais de spoiler, ela vai crer no Deus de Noemi. E mesmo em uma terra estranha, Deus, em meio a todo esse sofrimento que Noemi e sua família se colocaram, todas essas decisões erradas, no meio de tudo isso, Deus está tecendo uma história de redenção, de graça, de perdão. Deus está, por meio de toda essa confusão que a família de Noemi se meteu, Deus está trazendo a solução não só para os problemas dela e de Ruth, mas também da sua nação. A solução para os problemas de Israel, mas mais que isso, Deus vai trazer, no meio de tudo isso aqui, toda essa confusão, a solução perfeita para os problemas, para o maior problema da humanidade, o pecado. Porque Ruth, ela vai seguir Noemi, ela vai crer em Deus, ela vai casar-se com Boaz. E através dos descendentes de Ruth e Boaz, ela vai se tornar o quê? Participante da linhagem do rei Davi. E, consequentemente, mais tarde, por meio dessa linhagem, Deus vai trazer aquele que é o pão verdadeiro. O pão que traz vida de uma vez por todas. Jesus Cristo vai nascer em Belém. Isso, claro, anos à frente, anos após essa história. Mas Noemi não fez. Nós vemos, nós sabemos, nós podemos dar glória a Deus ao ver uma história tão maravilhosa como essa. Um começo tão trágico. Mas nós sabemos que em breve, por meio de tudo isso, o Pai Celeste vai trazer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que é o nosso pão verdadeiro. Em meio à dor e ao sofrimento e o desapontamento de uma família, Deus está semeando a esperança para a humanidade perdida. No desapontamento e na dor de Noemi, está nascendo a esperança para a humanidade caída nos seus delitos e pecados. Noemi não pode ver isso ainda, mas nós podemos. Irmãos, irmãs, crianças, jovens, como é maravilhoso poder contemplar a graça, a misericórdia de um Deus soberano, que mesmo em meio ao caos, pode trazer essa grande bênção, pode trazer para nós aquele que vai prover o perdão para os nossos pecados. O perdão para o nosso pecado vai nos livrar de nossa condição de miseráveis pecadores que merecem o inferno.
por meio de Cristo, o pão da vida, nós vamos provar da misericórdia e do perdão divino. Que bênção é poder contemplar a história, conhecer mais desse Deus tão misericordioso e provedor. Na história de Ruth, que nós vemos, é um Deus santo, justo e bom, que provê. Mesmo em meio ao caos, Ele está provendo, Ele está ativo, Ele não está cochilando, Ele nunca dorme, mas Ele está ativo em todo o tempo. Portanto, nessa noite eu convido você a confiar no Senhor, responder com fé em meio à crise. Nunca decidir conforme o seu coração manda. Nunca siga a letra do plano. Nunca faça do seu jeito, mas busque sempre o jeito do Senhor. Busque obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. Vamos orar. Pai amado, te damos graças mais uma vez por esta noite tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Também agradecemos, Senhor, pela sua palavra e rogamos a sua misericórdia para que o Senhor nos tenha capacidade de fazer aquilo que o Senhor manda, de buscar obedecer o Senhor em todo o tempo. Mesmo que a crise bata a nossa porta, as dificuldades na família, talvez dificuldades financeiras, dificuldades, ó Deus, com a nossa saúde. Não sei o que pode acontecer conosco amanhã, mas o que vier, que o Senhor nos dê condição, a sabedoria de obedecer o Senhor em meio a Deus e de cantar no Senhor, olhando para a sua misericórdia, para a sua graça, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós. E que mesmo em meio ao caos, o Senhor pode trazer bênçãos em nossa vida. Pois oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém.